meus amores! Sejam bem-vindos a mais um podcast da Thames, a mais um episódio. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Hoje estou aqui com os meus hosts preferidos. Eu sumi, mas eu voltei. É isso aí. Vivíssima. Olha, desde o nosso icônico primeiro episódio, que vocês pedem um remember. Aliás, eu tinha combinado isso com vocês, né? Que a gente ia fazer sempre episódios de roda de conversa com as histórias que vocês mandassem. E cá estamos. Não é mesmo, galerinha? Isso aí. E eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores. Sem eles, o Pod da Thames também não aconteceria. Então, muito obrigada, Tropicali, nosso patrocinador oficial, Farmácia Bandeirantes, Casa de Carnes Facholi, Ateliê Vila Parque, TJ Burger e o Eco Studio. Galera, vocês sabem que eu pedi no Instagram para vocês mandarem histórias para nós pelo direct. Deixei também um telefone de contato que vocês poderiam mandar essas histórias. Então vai estar aparecendo aqui para vocês na tela, tá? Quem tiver uma história interessante, uma história engraçada, manda pra gente contar aqui no podcast. Pode ser história de relacionamento, pode ser histórias engraçadas da vida, do trabalho. O que vocês quiserem, pode mandar que a gente comenta, não é mesmo? Sim. Exatamente. E as pessoas, elas têm receio de mandar histórias. Gente, quanto mais cabulosa, melhor, tá? Pode mandar, que a gente reproduz aqui. Lembrando, tá, que a identidade vai ser 100% preservada. Vamos trocar os nomes. Vamos lá, né? Vamos ao que interessa. As histórias são anônimas, meus amores. Ó, vou pegar no celular aqui, porque... Você vai ler. Eu vou ler a história. Mandaram algumas histórias pra gente de dates ruins. Eu vou ler o que a querida mandou pra gente. Ó. Pra vocês terem noção, essa querida, ela fez um perfil fake no Insta de tanto medo que ela ficou de alguém descobrir a identidade dela. Ah, então ela está com cabulosa, né? Pseudônimo Essa Melissa 241377. Eu gosto assim, tá? Já. Coitada das Melissas que estão aí, né? Ó, vou ler pra vocês. E let's que bora. Vai que eu tô preparada, vamos. Olá, tudo bem? Gostei do lance do podcast ter rodas de conversa sobre vários assuntos, incluindo relacionamentos bons e ruins, pois podemos desabafar com você aqui e contar as desventuras de toda espécie. Preferi o anonimato, ao menos por enquanto. Um dia tomo coragem e te escrevo do perfil oficial. Risos. Preferi adotar o formato de trás para frente, ou seja, vou te contar histórias mais recentes e outras mais antigas. Ó. Ela escreveu assim: existe aquela expressão, dedo podre, né? Não tenho dedo podre, tenho as duas mãos podres, pelo amor de Deus. Coitada. Nossa. Vou utilizar nomes fictícios, mas já advirto que conheci todos eles no Tinder. Então, são histórias de Tinder, Nossa, tá, galera? Gente, com todo respeito, então o histórico do Tinder tá bem péssimo. Porque tudo que vem do Tinder... Cai fora, gente. Não é bom. Cai fora. Uns de Jales, outros de fora, uns mais próximos, da minha idade, e a maioria mais distante disso. Bora lá. Segue a lista. O primeiro é o João. João não quis nem me conhecer pessoalmente, porque me recusei a transar sem camisinha. Dei graças a Deus por ele ter tocado no assunto antes no WhatsApp. Assim não perdi meu tempo. João, você é um otário. Nossa. Não perdeu nada. Gente, Melissa, maravilhosa, isso mesmo. Eu acho que esse, tipo assim, é um assunto muito polêmico, né? Porque quando a gente fala sobre relação sexual sem um preservativo, sem você se prevenir, a gente tá falando da nossa saúde. Quando a gente fala se relacionar sexualmente com alguém sem preservativo, é você se relacionar com a vida inteira dessa pessoa, o histórico dela todo. E pode ser legal, mas e o risco, né? Que loucura. O que me choca... Não foi fim, tá, gente? Foi a caneca. Não vai cortar isso. Ai, eu amei. Olha, O que me choca
realmente é como sem intimidade nenhuma. Zero intimidade. O cara nunca viu a moça e já pedir pra transar sem camisinha. Mas Não que justifique também com uma certa intimidade, mas zero intimidade, zero, não, zero, mas zero. aí Por que você as já pessoas vê são que a assim? pessoa ela não tem nenhum amor pela vida dela. Mas ela tá cagando pra isso. Ela essa quer aí a só, gente tá ela falando só que é quer, amor ela só próprio, é quer. isso mesmo. E eu não sei se vocês já ouviram falar, Embarcar. mas a maioria dos homens, eles não usam preservativo se a mulher for Gente, bonita. é 100%. Vocês já ouviram tá? falar isso? Se Sim. eles considerarem a parceira bonita, acho que na cabeça deles Acho que tá tudo não certo. não tem nenhuma doença. Não tem HPV, não Exato, tem exatamente. doença sexualmente Se a gente transmissível. não pede, não Exatamente. rola a camisinha. Mas eu vou falar um 100% negócio aqui isso. agora, que é bom até pra alertar, que o número de doenças sexualmente transmissíveis, principalmente na nossa região, entre jovens a partir de 20 anos, aumentou horrores. Então, tem muita gente que tá carregando vários tipos de vírus aí. Então, Não vem. gente, pelo amor não de vem Deus. Não estrela vem, na testa. não vem escrito na Não vem. testa. Exato. Eu Não acho vem. isso perigosíssimo. E as mulheres ainda têm a preocupação de engravidar de uma pessoa que ela nem conhece. Não é só DST, é isso mesmo. Exatamente, não é só a questão da DST. E fora que, geralmente não existe nenhum tipo de proteção 100%, né? Não, contraceptivo, não existe nenhum contraceptivo 100%. Então, assim, a pessoa já tá correndo risco, né? Naturalmente. Sim. E aí ela ainda... É porque você vai transar, você acha que vai vir o quê? Um iPhone? Não, meu amor, vai vir uma criança. Exatamente. Não dá pra arriscar não, Então, galera. assim, é uma coisa que é muito séria. Por mais que as pessoas falem, e ainda existe um certo tabu da mulher ter a camisinha na bolsa, Sim. da mulher levar para o encontro e de partir dela essa iniciativa, porque se ela tá se cuidando, é vagabunda. Porque vocês entendem o vista- quanto, Mas a maioria o quanto das vezes que os é homens... complicado sim, isso? E os homens usam desculpas de tipo assim... Ai, eu não consigo transar com preservativos. Sim, eu já escutei muito isso. Mas isso tem muita história. Então, assim... Entendeu? Não, É furada. conversa pra boi Sai dormir, fora, né? mas ela fez Lorota. certinho, maravilhosa, Meteu o certíssima. pé na bunda. E é dele isso. antes Tem de tudo. mulheres que, dependendo do nível de carência, ainda insistem em se encontrar com um cara desse. Agora, Se arrisca. se logo de cara o cara já deu uma dessa, velho, você imagina um pós, sabe? Ai, foi certíssima. Parabéns, Melissa. Parabéns, Melissa. E pra galera que, às vezes, né, aconteceu, transou sem camisinha, tá preocupado. No posto de saúde, gente, do seu bairro, você consegue fazer todos os exames, tá? Eu sei que às vezes você vai falar assim, mas eu fico Inclusive, teste constrangido rápido. de Inclusive, HIV isso. e tudo mais. Acontece que é a sua saúde. Você tem que se preocupar com você. Vamos dar uma certa atenção pra isso, porque, gente, não é brincadeira mesmo. E mulherada, fazer o preventivo, né? Saber se tá tudo bem com o colo do seu útero. Papa Nicolau tá aí, né? Pra gente poder se prevenir do câncer do colo do útero. E muitas outras coisas, muitas outras doenças sexualmente transmissíveis. Bora se cuidar, né? Porque o nosso corpinho é o que a gente tem de mais precioso e a gente precisa cuidar É a dele, nossa né? casa, É a nossa né? casa, é o nosso lar. Fica um alerta aí. Olha aí, Melissa dando uma Arrasou, aula aí. maravilhosa, logo de cara já. Agora, vamos para o segundo caso. Carlos não quis sair comigo porque eu não bebo. Olha que eu já tinha sido dispensada por N motivos. Agora, por não beber, foi a primeira vez. Eu já, assim, já me incomodei de sair com pessoas que bebiam demais. Agora, que não bebem, né? Não. Mas aí ele tá achando que o quê? Que assim, só porque eu não bebo, eu não dou conta de te acompanhar no rolê. Ah, Não vai. sou uma né? pessoa Será que eu não tô engraçada, na mesma... não sou uma Será que eu pessoa não consigo? bacana. Será que a gente não consegue se divertir? Não vai alcançar a Você mesma bebendo vibe, e eu né? não bebendo e a gente não tá curtindo? Pode ser que sim, pode ser que não. Porque às vezes a pessoa que bebe, por exemplo, quando eu bebo, eu fico alegre. Quando eu bebo muito, Passo do limite. eu já começo a distorcer um pouco das Extravasa, coisas. você chora.
Eu choro, dou risada. Você tem uma cara de que chora? Eu sou muitas coisas quando eu... Por isso que eu evito um pouco. Tá certo, Mas é certo. isso, por exemplo, a pessoa que bebe, a pessoa, tipo, por exemplo, tá bebendo. Pode ser que ele beba muito, né? Pode ser que o Carlos beba muito e ele... Ou pode ser que ele já está acostumado a sair com mulheres e elas bêbadas, elas fiquem mais suscetíveis a... Entendeu? Sim, Mas eu tá aí, pensei tipo, nisso o também. objetivo era o quê? Tipo, esse assunto. É um encontro, um date casual ou um encontro de, tipo assim, vamos sair pra curtir? Então, ele nem Se é quis pelo conhecer Tinder, Se é ela. pelo Tinder, deve ser um encontro casual, gente. Rolou, não rolou, É que não pode rolou. rolar tudo, né? Exatamente. Sim. Quando a gente tá nesse tipo de aplicativo, a gente não, porque eu não tenho, tá, gente? Deixa eu reformular aqui. É, Mas porque, quando as pessoas... porque tu falando, eu tô solteira, gente. Você para de me A zoar. a pessoa chega no podcast vizinho. Ai, Fala, porque eu Mas, ó, estou solteira. Não foi assim, você pegou bem esse recorte. Você vê como a imagem distorcida isso, tá? Pega recortes, fica sem nexo nenhum. E não foi isso. Eu postei nos O Israel stories. falou pra mim me apresentar, não foi Israel? Aí eu falei, Laís, 33, solteira. Ué, você achou que você estava fazendo uma entrevista do médico? Então, a moça, cadastro do médico, a pessoa pergunta, é solteira? Mora onde? Tava nervosa. Caramba. Nossa, não pode nem falar, mas enfim, eu tô solteira. Estou solteira. Ah, Quando você as sabe que eu vou pessoas- fazer outro recorte disso, né? Você é uma bruxa. E quando as pessoas se... elas querem estar num encontro desse, eu acho que pode sim. Tá, é o quê? Vai- Mas é cuzão, porque a pessoa já limitou no primeiro contato. Nenhum primeiro contato assim. Exatamente, olha, Pessoalmente. ela falou que não bebia, ele nem quis conhecer ela mais. Mas que- vai se danar, então. Não, aquela assim, Próximo. eu acho que é outra pessoa que ela se livrou, né? Porque Mas sem se a dúvida. pessoa não quis nem conhecer a outra só por conta disso, Mas qual que era o intuito dele sair com ela e ela bebendo? beber. Não tem sentido mesmo, não faz sentido. Que bom, Melissa, que você se livrou Isso, desse também. parabéns. Agora, ela vai contar a história do Marcelo. Ficou comigo 2 meses e me dispensou praticamente ao confessar que transava comigo pensando na ex. Ele não superou ela até hoje, diga-se de passagem. Graças a Deus, essa ex está bem longe e bem feliz com outra pessoa. O cara era um furacão na cama, mas ao acabar se comportava como se estivesse ao lado de uma garota de programa ou uma boneca. Barriguinha pra cima, sem toque, nem nada. Às vezes a gente já sabe por que o Marcelo tem uma ex, né? Sim. E por que Mas, que a ó, Melissa não quis mais nesse, saber dele. Ela deveria ter dado um pau nele, um cacete nele. Não, sou contra a Você- violência, você esquece. deveria dizer. Que droga. Baca. Nossa, gente, tem coisas que a gente não precisa É saber, dois extremos, cara. é. Olha, Dois eu extremos, acho mas tem coisas que a gente não precisa Olha, saber. você tem sim que ser sincero com a pessoa. Só que nesse nível. Nossa. E eu acho assim, é aí que tá o problema de você ficar com uma pessoa pra esquecer outra. Quando Todo mundo faz isso. você não se resolveu, e aí você vai lá machucar outra pessoa. Mas, Samira, você acha que as pessoas têm esse autocuidado, Exatamente. esse cuidado, Ela esse tá nem pensando. autocontrole de falar Ela nem assim, tá sabendo o que ela tá fazendo. Não. Peraí, eu vou esperar mais um pouquinho porque eu vou machucar fulano, porque eu penso no ciclano ainda. As pessoas não têm esse cuidado. Não tem essa responsabilidade afetiva? Óbvio Não. que não. Lógico que não. Amiga, tem tanta coisa furada, ó, os exemplos. A gente tá falando exatamente sobre Sim. isso. Sobre esses corres. Mas é uma coisa complicada. Porque, assim, além dele ser babaca com ela, ter essas atitudes que ela não gostava no final do sexo, ele ainda falou com todas as letras. Ai, quando eu transo com você, eu penso na minha ex. Mas parece que Cara, merecia um cacete. Devia ter apanhado dela. é muito Ah, chata sai essa fora. situação. Eu acho É, a pessoa além tem do que ter noção, né? Você Tem vê, que ter senso. Às vezes o cara não é nem um cafajeste, não é isso. Às vezes ele É tá só idiota. acostumado- Só idiota. Ele tá acostumado a ter um final de trans assim. Mas eu acho que E se ele, zero preocupação com ela. eu acho que se fosse só esse o problema,
diálogo poderia consertar. Porque a gente tem uma mania também muito complicada de não querer conversar com as pessoas. Minha irmã, desculpa. Não, peraí. Se fosse só isso, se não tivesse o rolê da Existe ex... mais outras situações Porque envolvidas porque pra ela, que isso porque ela aconteça. falou assim, ele é um furacão na cama. Legal, tipo, é um cara... química deve ser boa. Eles tinham uma Legal. química da hora. Se o problema fosse só esse do final da trans, ela podia conversar com ele. Falar, olha... eu não sei, né, como é Às do vezes seu ele não tem o jeito, costume se de você dar não carinho. gosta de carinho, mas eu gosto. Porque a gente tem muito essa mania de querer que o outro adivinhe. Sem verbalizar Sem, as coisas. sem conversar, sem Sim. falar. Olha, eu gosto assim, eu gosto assado. E ficar na sua cabeça achando que fulano vai imaginar Exatamente. que você não gostou. E não. E é muito- onde o óbvio tem que ser dito. Aí E- você olha pra pessoa e fala, gente, mas isso aqui é óbvio. Tem que ser dito, E tem que muitas verbalizar, tem vezes que isso ser falado. acontece não só nesse tipo de relação, mas na cama mesmo. Às vezes você conhece uma pessoa, você sai com um cara, aí acontece, né, a transa, e aí a menina fala assim pras amigas, nossa, foi uma bosta, foi horrível. Mas peraí, você falou pra ele como você gostava? Como era o jeito que você preferia fazer? Porque às vezes o cara ele vem com o jeito que ele já tá acostumado. Se você não mostrar pra ele o caminho das pedras, como é que ele vai adivinhar? Eu tinha muito isso antigamente. Eu queria que a pessoa adivinhasse o que tava na minha cabeça. Às vezes por vergonha, por não me conhecer tão bem. E as mulheres, elas pecam nisso um pouco também. Porque como que você vai cobrar de uma pessoa que ela conheça você se você não contou pra ela como é que é? O que você tá rindo, Bruxa? Não! É uma falta de conexão gravíssima isso. Claro mesmo. que é. É porque eu, tipo assim, eu aprendi a verbalizar essas coisas e há muitos anos atrás eu tinha ficado com uma pessoa. Nossa, eu adoro E a história, eu pessoa, adoro a história pessoa real. não beijava muito Não beijava bem. bem. E eu precisei falar pra pessoa, olha, entendi. vem cá, deixa eu te Mas, ensinar. amigo, isso já aconteceu comigo várias vezes e eu não Mas, falei assim, nada. Eu mas preferi foi por perder a maldade. pessoa. Claro, mas às vezes a gente prefere que tipo assim, que a pessoa vá embora. Tipo, aquela coisa, tipo, vai ou racha. Aí tem que ser bom e tem que vir pronto. Não, mas existem é duro coisas... quando você escuta, né? Quando você ouve da Com- pessoa. Porque, tipo assim, imagina, É. ai, você não beija bem. Ai, igual uma situação, uma Mas pessoa eu virou acho pra mim e que- falou assim, você é tão lindo com o cabelo natural cacheado, eu tava de cabelo liso. Eu olhei pra cara dele e falei assim, nossa, você tá acabando com a minha vida, entendeu? Tipo, na hora a gente não tá preparado pra receber. Sim, não, eu... Maturidade pra receber isso É, também, é né? muito Uma difícil, puta mas de às vezes você não precisa maturidade. falar assim, olha, seu beijo é horrível. Você pode falar assim, olha, não tá combinando com o meu jeito. A gente Você pode baba tentar muito, de... Vamos... Não sei se a baba tem conserto. Ai, que nojo. Ai, baba... Acabou de falar que vai Não, conversar. com a conversar... pessoa, vai Não, verbalizar. mas aí tem coisas que não dá pra conversar, né? Você acha que a baba tem conserto? Dá uma segurada. Não Tem sei. como? Não Mas sei. eu acho que quando a pessoa tá babando demais, ela tá muito emocionada. Será? Ou não. Eu acho. Ou não. Mas Ou e quando ela o beijo acha é que babado legal, sempre? Ou ela acha que é Não, legal. muita saliva é o ó. Pois é. Mas é isso que eu tô falando. Dá pra Porque conversar aí você isso? tá bebendo a saliva da outra pessoa. Gente, pelo amor de Deus. Olha o rumo que tá Nossa. tomando essa conversa. Mas é, Ó, mas aí eu acho o seguinte, a Melissa, nesse caso, é complicado, não, Não, tem mas ela o que... fez certo de cair fora. Com certeza. Em questão da ex, porque é algo muito sério. Gente, aprendam, meninas, a gente não é clínica de reabilitação, não, tá bom? A gente já falou sobre isso, né? Mas Mas é é uma verdade. verdade. A gente não é clínica de reabilitação e não achem que vocês são as salvadoras, que vocês Alecrim são dourado. as mulheres maravilhas. Porque é muito complicado. A gente, às vezes, entra numa disputa De ego. de ego Puro ego. com outra mulher, por uma pessoa, por um cara, e você acha assim, mas eu posso fazer ele se apaixonar por mim. Mas eu posso fazer com que esse jogo vire. E é onde você vai sofrer, querida. A gente acaba sofrendo. Por quê? O cara tem uma conexão, um vínculo muito forte com a ex. Ele não Claramente. esqueceu a ex. E você acha que você vai se enfiar nesse ninho aqui. E que você vai segurar o cara por algum motivo. E se o cara já tá falando, às vezes a pessoa sem nem falar. É buraco. A gente já sofre, Não. já é magoada. E estejam atentas a perceber se o cara não falar também, né? Pelo amor de Deus, porque as pessoas dão sinais o tempo todo. Como a O gente tempo já todo, disse como da a gente primeira já vez. disse. Se ela tá Isso é gostando, se ela não verdade. tá gostando. A pessoa tem expressão, né? Tem pessoas que acabam, tipo assim... eu não queria demonstrar pra não chatear a pessoa. Mas, poxa, você tá chateada, e aí? Já tá. As pessoas, elas se comunicam diferente. Pessoas têm comunicações Sim. diferentes.
Então não dá pra gente esperar que seja de uma forma generalizada, que vou adivinhar, gente. Não. Verbalizem, conversem, sabe? E é o primeiro sinal disso aqui, cai fora. Cai fora, porque é perda de tempo. Você fica lá martelando. Aí você imagina, eu não me imagino passando por isso. Nem quando eu era mais imatura ainda. Eu não tenho essa paciência, sabe? Pra moldar, pra falar, não, vamos ser assim. Não dá, gente. Não tenho paciência pra quem tá começando. Não tenho. Ainda mais pra quem não quer... Suzana Vieira, né? Ai, você não falou isso. Vai começar a atribuir, então, tipo, né? Caramba! Mas eu não tenho zero paciência. Ainda mais não tenho paciência com quem não quer se conhecer. Então, quem tá aí na busca do autoconhecimento, dificilmente faria isso com outra pessoa. Eu não acredito que ele seja um cafajeste. Foi isso que eu disse no começo. Eu continuo não acreditando que ele seja um cafajeste. Ele não é um cafajeste. Mas é um cara que tá no mundo da lua, cara. Tá vivendo lá em Nárnia. Você não pode falar isso pra pessoa, mano. Gosta da ex e realmente tá ali passando um tempo. Mas você não pode falar isso pra pessoa. Por mais que seja verdade. Ai, eu tô aqui, quando eu tô com você, eu fico pensando na minha ex. Cara, é ridículo isso. É broxante, né? Opa, com certeza. Broxante. Eu ia olhar pra ele e falar assim, querido, liga pra ela então, faz uma chamada de vídeo, adeus. Sabia, gente? Rapaz, eu ia fazer os dois voltar, por favor. Porque conta pra gente, amigo. Eu gosto de histórias reais. O que aconteceu? Eu namorei um rapaz em São Paulo, né? E quando eu comecei a ficar mais próximo dessa pessoa, eu frequentava o apartamento dessa pessoa. E essa pessoa tinha uma foto com o ex-marido dentro do apartamento. Não aceito. Mentira. Não beleza, admito. Um não quadro aceito. gigante, assim, pá. Aí eu falei, gente, quem é isso? E eu namorei essa pessoa um período, mas assim... Mas você sabia quem era o ex? Eu perguntei, eu queria saber quem que era a pessoa que tava naquela foto ali. Então ele viveu muitos anos com essa pessoa, ele falava que tinha uma relação de amizade, um carinho. Ok. Eu tenho um pouco de dificuldade com as amizades pós-relacionamento também. Mas até então era tipo assim. Como eu tava ali namorando aquela pessoa, mas eu também tava em processo de conhecimento. De conhecimento. E assim, eu chego em São Paulo, tinha pouco tempo, então era tudo muito fresco pra mim. E São Paulo a gente sabe que tem muitas possibilidades. E muitas oportunidades. Muitas oportunidades. E muitas lá, pessoas bonitas. Então, tipo assim. Aí eu vi aquilo lá, eu falei sempre, eu falei, mas... aí eu perguntei, saudade, São Paulo. Inclusive, saudade. Por que você tá com essa daqui? Aí ele foi me explicar. Aí eu falei, olha, mas eu vou fazer o seguinte, como a gente tá junto, quando eu estiver aqui, eu vou abaixar. Você tá vendo? Mas você foi muito delicada. Muito fino. Porque eu já pegaria. Só pedi pra baixar. Você rasga ou eu rasgo? Aquela assim, escorpiana tóxica. Eu nunca. Nossa, de jeito Não, nenhum. eu acho que eu não faço. Tipo assim, eu não faço isso porque. Assim como ele teve uma história. Não, sim, mas ele poderia guardar dentro do fundo de uma gaveta bem funda. Porque quando a pessoa quer. De eu fato, achei cuzão da parte dele. Mas aí foi uma das ciúme, oportunidades pra mim poder cair fora, sabe? Sim. Mas as pessoas dão sinais. Isso aí já é um e sinal. O sinal que eu dei foi sumir. Adeus, certíssima. Eu quero. O sinal que eu dei foi sumir, gente. Eu simplesmente concordo. sumi. Até nunca mais. Eu não atendi a teleligação, Será que isso é mal de escorpiano? Porque eu tenho uma facilidade tão grande de tirar as pessoas da minha vida. Como se nunca tivessem passado por aqui. Algumas pessoas, a gente tem facilidade, outras é mais Eu não tenho difícil. facilidade, não. Eu tenho muita dificuldade. Não tenho dificuldade nenhuma. E aí, você sumiu e falou adeus. E aí, eu achei bem feito pra ele. Agora, mas, coitada, que ele fique... era, tipo, tão... Que ele fique abraçado com a foto do ex agora. Dorme abraçadinho. Pelo amor de Deus. Eu vou contar pra vocês. Todo mundo tem história. Todo mundo. Só que eu me acho que expondo, quando você... gente. Mas é verdade. Não, eu vou contar uma minha também. Quando você se submete a um novo relacionamento... Gente, tem alguma coisa acontecendo em Marte, que eu tô atropelando as palavras, que eu tô... Não, filha, tá tudo bem. Quando você se submete a encarar um novo relacionamento, cara, que as fotos fiquem no fundo da gaveta, na casa da mãe, na casa de não sei quem. Se você não quer se desfazer... É difícil as pessoas se desfazerem. Eu falei entendo. Aquele negócio de rasgar foto brincando. Mas as pessoas têm que deixar, sabe? Pelo amor de Deus. Ela falou que rasgaria aqui sim, gente.
inteira. Rasgaria muito. Lógico que rasgaria. Mas Fia, é uma coisa extremamente complicada mesmo. Porque, poxa vida, você tá ali disposto a começar um relacionamento novo. E todo mundo vem com história, gente. Todo mundo vem A com não, uma ser- bagagem, a não cara. ser que a pessoa queira começar um relacionamento pra cutucar o ex. Que foi o que aconteceu comigo. E parece, tipo, meio que um caso, tipo assim. A ex do rapaz não tava sabendo, né? Mas a Não. moça que tava ficando não tava sendo atingida Mas pelo o despeito único dele. que tava sofrendo era o pobre do Marcelo. Você imagina o tanto que esse homem tava arrastando o cu na guia? Pra poder falar Pra poder falar, Ah, não, exatamente. gente. Então, claramente... Eu sempre falo que a história tem dois versos, né? Três. Três? três o lados. meu, o seu E a verdadeiro. Porque É. cada pessoa vai puxar A sardinha pro uma lado sardinha dela. pro lado dela. Isso é fato. O meu, o seu e o verdadeiro. Existe sempre a história verdadeira. Sempre existe. Ó, no meu caso, o que aconteceu? Eu era nova, tava fazendo faculdade, tinha saído há pouquíssimo tempo de um relacionamento bem abusivo, de muitos anos. E aí, eu conheci a mãe de um rapaz e a gente ficou muito amiga. E ela tinha muita birra da nora. E aí, ela falava assim, você tem que namorar meu filho. Não, porque você é perfeita pro meu filho. Porque eles largam e voltam, largam e voltam, Ah, largam e voltam. eles largam e voltam, O tempo todo. eles estão sempre Lembrei. terminando. E aí, eu, na época, né, não estava namorando ninguém, estava aproveitando a minha solteirice, recém-solteirice. Exatamente. Tava Só que- desintoxicando Isso, ainda. porque na minha cabeça, o meu relacionamento tinha sido ruim, mas eu não tinha noção da gravidade. E aí, eu era muito imatura. Então, assim, foram vários erros, né, cometidos durante esse relacionamento. Não só o de tentar fazer com que esse moço gostasse de mim a qualquer custo, porque claramente ele era apaixonado pela moça que ele tinha um relacionamento. Peraí, esse moço, o novo que chegou, tá? O filho da amiga. Isso. Não Desculpa, o ex. se tiver... Deu uma atropelada Deu aí. uma atropelada, Porque então... o ex, inclusive, era extremamente apaixonado por ela. Foi um término, assim, horrível, eu lembro, na época. Que demorou muito tempo pra ele deixar a Tamires em paz, sabe? Mas, enfim, prossiga. E aí, eu tava seguindo a minha vida, faculdade, festas e tudo mais. E aí, eu sou Mariana Nata, né? E ela me falou assim, nossa, você tem que ficar com meu filho, vai dar muito certo. E eu queria esse desafio, sabe? Eu tava disposta. Nossa, você captou aquilo pra você. Tipo, Captei pra mim. E aí, ela falou assim, não, eu vou armar um encontro de vocês. E aí, eu falei, cara, e agora? Né? Nossa, E aí, fui conhecer esse menino. Lembro que, tipo assim, eu fui na casa da avó dele, a mãe dele tava lá. Ela falou, ai, vem aqui, ele tá aqui, ele quer te conhecer. Peguei o carro, fui lá pra casa dessa avó dele. Na época ela dirigia. Eu ainda dirijo aquelas. Eu continuo barbeira, mas eu já dirigia. E aí, eu Arrasou. lembro que a hora que eu cheguei, ele era mais baixo do que eu. E aí, eu falei assim, só um detalhe. Amigo, naquela época não tinha Face, não tinha Insta, não tinha nada. Ela me mostrou uma foto dele, nem sei como. Acho Mas- que tinha Facebook, sim, já. Já tinha Facebook. Não, o Facebook tem muitos anos. Já tinha Facebook, Bila. Já Coisa que tinha. as fotos não eram atualizadas. Eu Era vi assim, a a gente tirava a foto na câmera digital e colocava lá, né? Carregava. Carregava lá. Era mó Não- trampo. Era um Não, ainda trampo. tinha que passar um filtro, porque nunca ia a foto original, né? Ele era muito assim, fora do padrão. Tipo, muito, muito mesmo. Eu falei, Tamires, que capeta do moleque feio. E ela linda, toda bibelosinha, assim. E eu linda. tava, amigo, eu queria o desafio. Ela tava despeitada, né? Eu queria o rolê pra mim. Por quê? Porque ele vivia indo e voltando com essa ex. E aí a gente se conheceu, a gente começou a ficar, foi uma coisa muito intensa. E na minha cabeça, a disputa aflorou tudo aquilo. Nem era que eu gostava tanto dele assim. Não é que ele era uma pessoa maravilhosa. Competitividade Exatamente. que tava, O ego tava era meu mais ali. O ego da gente, ele faz coisas que a gente não acredita. Então, Ele muda a personalidade. eu queria de qualquer jeito que ele gostasse de mim e que ele me quisesse. Então, eu comecei a forçar coisas com a ajuda da mãe dele. E assim, hoje, olhando de fora esse relacionamento, eu vejo assim, o quanto de sinais que ele me deu que ele não estava pronto, que ele não queria.
Ele realmente só ficou comigo pra poder atingir a moça, porque... Aliança e tudo, sabe? 1 mês de aliança, pá, O dedinho. que aconteceu? A gente começou a namorar. E aí, obviamente, ele ainda saía com a ex, né? E acontecia umas coisas muito assim. Ele me contava uma história, e aí, às vezes, quando estava perto de outras pessoas, ele contava outras coisas que tinham acontecido envolvendo a moça. Não sei se por ele estar perto de outras pessoas eu não iria reagir, e eu sempre ficava quieta, eu ficava assim, mas ele me contou uma história diferente. Então, assim, para não bater de frente, para não questionar, armar, saber realmente o que tinha acontecido, armar uma situação, eu sempre ficava quieta. E aí eu fui vendo situações, e ele sempre junto com essa moça, e eu lá, tipo, tentando um espaço, e a mãe dele me ama, eu sou a preferida da mãe dele. Só que não adianta você Achando ser que era preferida da suficiente, sogra, né? você tem que ser a preferida da pessoa. Exato. E aí o que aconteceu? A sogra A que gente tá te beijando, que tá te amando. não é? E aí a gente foi comprar uma aliança de namoro. Chegou lá, as alianças eram prontas. Ele achou que ia mandar fazer, que a aliança ia demorar, tipo, Bobinho. uma vida pra ficar pronta. Que ele ia conseguir enrolar, né? Aquela coisa, né? Tipo, vou enrolando até desistir, ou sei lá, eu fingi que não busquei. Enfim, nós chegamos lá pra encomendar a aliança, só que a aliança já tava pronta. Era pronta. Era só gravar e pôr no dedo. E aí eu cheguei lá na casa da mãe dele toda, ai, olha, tem uma aliança. Lá. E aí, de repente, meu filho, essa ex aparece o quê? Gravidíssima. Foi Nossa, babado, tá parecendo né? coisa de Foi novela, pesado. né? Amigo. E aí eu fiquei arrasada. Aí falei, e agora? Termino, não termino? Aí ficou, tipo, toda aquela situação, ele falando que ela tinha engravidado quando a gente tava brigado. Que ele queria DNA também. Que ele não sabia se a filha... Aí... Aí a mãe dele, na época, falava, a gente nem sabe se a criança é dele. Mas, gente, é óbvio que era. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei super confusa, porque eu falei, e agora? Eu fico com ele, não fico com ele? E aí, parecia que eu tava mais envolvida ainda. Ainda tentou um tempo. Ao mesmo tempo que eu queria largar, porque, né, toda essa situação, a menina grávida e tal. E é um vínculo muito forte, um filho, né? Lógico que Ao é. mesmo tempo que eu queria terminar com ele, eu tinha uma dependência emocional ali de toda a situação. Então, assim, eu entendo o quanto é difícil a gente se desprender. E, às vezes, o quanto o ego da gente coloca a gente em furada. Nossa. Porque eu tinha todo um carinho pela família dele. A avó dele me chamava de neta. Então, assim, era uma coisa... A família dele era muito amorosa comigo, sabe? Eu tinha toda uma situação. E aí foram acontecendo coisas... eu ligava pra ele, não atendia. Ele falava que ia vir... Ele era de outra cidade. Ele falava que ele ia vir pra cá. Aí, no dia de vir, ele... Chegava. Nunca chegava. Aí ele ligava... Ai, quebrou. Ai, meu carro quebrou. Tipo assim, umas desculpas esfarrapadas, sabe? E As aí, coisas fora de contexto, exatamente. né? E aí, por fim, a filha dele nasceu prematura. E aí eu falei assim, ele tava pronto pra... Não era prematuro. Não era prematura. Ele tava pronto pra vir pra cá um final de semana, ele falou assim, a fulana entrou em trabalho de parto e tal, e a gente ainda continuou esse relacionamento todo o tempo da gravidez dela, e eu fico pensando, hoje, com a maturidade que eu tenho hoje, com certeza eu não teria me prestado esse papel, com certeza não teria feito parte de tudo isso, porque hoje eu penso muito mais na moça do que eu pensava na época. Com certeza. Eu sei que são coisas assim, eles tinham que se resolver, o problema era deles e tudo mais, que eu caí de gaiato na história. Responsabilidade afetiva Só não que abrange aí, só o cara exatamente. Que você tá, abrange também então, assim, hoje eu a penso outra totalmente parte. diferente. Eu nunca teria me envolvido dessa maneira, sabe? E é claro que são experiências, né? Hoje eu levo esse relacionamento pra vida. Porque aí ele falou, olha, a fulana tem trabalho de parto. Eu falei, nossa, mas sua filha vai nascer prematura. Ele falou, pois é, e tal. E aí eu fiquei super preocupada. Falei, nossa, vai precisar ir pra UTI neonatal, porque, tipo, era 7 meses. E aí a neném nasceu perfeita. Tamanho perfeito, peso perfeito. E aí eu comecei a ligar os pontos. Que ela não engravidou na época que a gente estava separado, e sim quando a gente estava namorando. Que...
Ele me Enfim. enganou inúmeras vezes, entendeu? Na verdade, você achou que você tava abafando. Achei, E no amigo. final das contas... Não que ele te enganou, você se deixou enganar, né? Sim. Porque os sinais Ele, vieram claros. ele me enganou, Como um né? raio. Porque ele mentiu muito. Tanto que depois, a gente conversando, ele falou assim, mas Mas as pessoas enganam as outras. Sim. E às vezes você não percebe, assim. E aí ele me falou o Tem gente que é seguinte. tão louca que... Ele falou assim pra mim uma vez. A gente já tinha terminado há algum tempo, a gente conversando, ele falou assim: mas você acreditava em tudo que eu falava? Chamou de idiota. Me chamou de burra na minha cara. E acontece o seguinte, que a gente tem essa questão. Até a pessoa fazer com que você ache que tem algum motivo pra desconfiar, você vai confiar nela, né? Sim. Por que que você vai desconfiar de uma pessoa que nunca te fez nada? Então, assim, Exato. a gente tem que prestar atenção nos sinais que a pessoa dá. Eu vi um vídeo essa semana que eu fiquei muito impactada. O não, ele é muito claro. Sim, ele é óbvio. É o contrário. O sim, sim. ele é muito óbvio. Sim. Agora, o não, minha gente, ele tem relativo. muitas vertentes. Não sei, Vou ver. vou ver, Mais depois eu tarde. respondo. Eu preciso ver. Até a pessoa te dar um sim, tudo isso é não. Então, quando você tá quando você tá num relacionamento, presta atenção nos sinais que a pessoa te dá, sabe? Não ligou, não veio. Mas o que aconteceu? Eu sou aquele tipo de pessoa que entende. Tipo assim, a gente trabalha muito e trabalha muito com o celular. Não é porque eu tô no celular trabalhando que eu vou conseguir conversar com uma pessoa o tempo todo no WhatsApp. Não dá. Só que são prioridades. Se a pessoa não te não mandou mensagem pra você o dia inteiro, alguma coisa tá errada. A gente dá... Ou no a final gente do dá dia, atenção. ou durante a semana, a pessoa fala assim: oi, meu amor, olha, eu tô te passando, tipo assim, nenhuma mensagem de manhã. Hoje o dia vai Lembrei ser de super você. corrido, tô passando pra te desejar um bom dia. E vai falar com a pessoa à noite. Tudo certo. Exatamente. Mas assim, também assim, São prioridades. Não, mas você já percebeu que a gente dá atenção ao que realmente é importante? O que não é importante, a gente não dá atenção. A gente não atribui nossa atenção. Hoje eu vou atrás das pessoas que me interessam. Hoje, Você por dá exemplo, eu atenção sempre pra fui. O que importa é você. Exatamente. Das pessoas que me valorizam. Hoje eu consigo me relacionar melhor com as pessoas que realmente gostam da minha presença, gostam de quem eu sou. E fazem questão de demonstrar exatamente, com as também. pessoas que eu gosto, eu me faço muito presente. Com as pessoas que eu não me relaciono, não tenho intimidade, whatever. Deus. Por quê? Mas é exatamente Porque não isso. é importante pra você. Então, Não várias tem, talvez, um nível de situações. prioridade relevante. Várias situações. A Não pessoa, quer dizer que eu não goste. ela não falou com você. Ela não te procurou. Ela não fez questão de sair com você. Você chamou a pessoa para sair. Ela falou que não podia. Você deu uma. A gente tem muito disso, né? Quando a gente quer muito, a gente dá uma solução. A pessoa falou assim: olha. A gente não, você. Você desse jeito. Quando você quer, minha filha, quando ela não quer, ela inventa 1 milhão de desculpas. Até chegar o sim, que nunca chega. Então, é sempre assim. E aí Você dá essas eu soluções. comecei a prestar atenção nisso. Porque às vezes você dá uma solução, a pessoa fala que não, para com isso. Cai fora. Cai fora. Sabe? Esse relacionamento, ele hoje, né, eu consigo enxergar que ele me ensinou muito. Porque na época eu só conseguia ficar naquele papel de vítima também. Ai, coitadinha. Ai, foi traída. Ai, eu sou Mas mesmo- também, né, minha Eu sou filha? mesmo uma sonsa. Foi sonsa. Tá ali na sua cara o negócio e você não tá vendo? Mas a dificuldade de dispensar as pessoas, eu já passei por isso. Tipo, como eu vou falar pra essa pessoa que eu não estou afim de sair com ela? É muito difícil. Ai, como que... Porque, assim, às vezes a pessoa tá tão prestativa, a pessoa tá tão interessada. Às vezes ela quer muito, ela quer muito. Ela quer muito, mas, assim, você não quer. Aí, E tipo você assim, tem medo da pessoa ficar chateada. É muito Eu já difícil. passei por momentos de eu pensar a semana inteira como que eu ia fazer Pra dar um não. pra falar não pra pessoa. Nossa, é tipo muito assim, difícil. que desculpa que eu vou Você inventar? vê, são eu ficava na minha cabeça, o situações que e que eu vou... situações. Porque a gente, intencionalmente, a gente não quer magoar as pessoas. Eu, pelo menos, sou assim. Eu fico Não, porque as pensando e pessoas, às vezes, a gente é uma repensando pessoa mesmo. legal. Sim, Só que, às sim. vezes, sou eu que não estou afim, E entendeu? é a resposta mais clichê que existe. Olha, o problema não é com você, o problema é comigo. E é real isso, gente. Nossa, mas Desculpa quando. pra quem já ouviu isso, mas é verdade.
verdade. O Mas é problema muito não triste E você. é muito clichê, né? Porque a pessoa é bacana, a Mas pessoa é as legal, pessoas mas... sempre vão usar, às vezes, o problema é ela não gostar de alguma coisa da pessoa, mas Pra ela vai lá e potencializar usa e vem, aquilo, ai, o problema fala, não é olha, com não, você, meu é. amor, é comigo. Mas mentira, por dentro, o problema é você. O problema Eu não quero O você. problema é que eu não te quero. Exatamente. E várias coisas. Liga que não deu, intimidade que não rolou. São várias coisas ali que podem acontecer. Mas o problema não é com você, o problema é comigo. E aí, vamos preservar a amizade, pronto. É isso. E a dica que eu dou pra vocês, galera aí de casa, depois de ter contado essa história humilhante da minha vida, para de querer pegar a prova com a mão. Se você tá vendo que não é pra você, para de querer ficar agradando essa pessoa ao máximo. Tenha relacionamentos recíprocos, sabe? Existem, tá? E E existe. são top demais, são muito bons. É babadeiro. É, não é? louco. Yes, baby. Vamos Muito pro bom. próximo. Bora lá. Larará. Eu gosto Essa muito história, da Melissa já, essa tá? história é um pouquinho mais comprida, Ah, tá? mas pode ler, vamos lá. Vai, Melissa. Agora ela vai falar do Gustavo. Nos conhecemos poucos meses antes da pandemia, de Não, família Lima classe... Não, né? Quê? Não, Gustavo. Gustavo Lima, ele, Ah, é por isso porque- que ele acordou de madrugada e falou pra Andressa, adeus. Como que você chacoalha uma pessoa só Dormindo, dormindo? Pessoa lá, morta. Você chacoalha a pessoa, olha. Não pra mim quero não dá mais. Não tô legal. O problema não é comigo. Não é com você, é comigo. Gente, tá Acabou. maluco? Tá doido. Casamento com filho e tudo mais. Foi bem assim, né? Diz que Foi, bem assim. de madrugada. Acordou a pobre da menina. Cutucou ela. Isso é o que eles falam, né? A gente não sabe. A pode gente ter não acontecido sa- outras coisas Olha, Mas, ó, maiores. com o ódio que ela tava na época que ela soltou o story, porque eu ouvi o story dela falando, né? Eu acredito que não fosse mentira, não, porque foi Não, bem... supostamente talvez O rolê bem assim, né? Do nada, por Ecatu, cara, acorda, não te quero mais. Tipo, Literalmente, acorda. Levanta que eu não te quero mais, não. Tipo, vai, adeus. vai. Continua com a Melissa. Nos conhecemos poucos meses antes da pandemia. De família de classe média alta, mora em Rio Preto. Apressou a compra de uma moto para poder vir mais vezes para cá. Chegava a ficar quase um mês aqui em casa. Moramos apenas eu e minha filha. Ih, era Um sanguessuga. doce, fazia de tudo por mim, ajudava até financeiramente na alimentação. Não fazia mais que obrigação. Você Fazia vinha pra comer, praticamente todo o serviço de casa. né? Legal. eu Sabe o gosto- cara eu gosto de perfeito? assim. Não, realmente, Pensei, nossa, com Isso- esse agora vai. Isso me conquista, hein? E foi nada. Ele ainda estuda, faz doutorado. É bem mais novo que eu. Ficamos de fevereiro de 2020 a janeiro de 2022. Apresentei... 2 anos, né, filha? 2, desculpa. 2 anos. Apresentei pra família, levei pra todo canto. Estava praticamente morando comigo, mas tem a tal da ex não superada. Sempre tem. Ela o traiu e engravidou no combo. Foi a morte pra ele. Por isso procura nas mulheres alguém que dê pra ele os 3 filhos que ele planejou com essa ex. Ela tem uma só com o marido. Ao menos por enquanto. Pera só um minutinho, vem cá. Deixa eu Qual que fazer é uma essa, hein? observação. Melissa, tá repetindo, tipo, tá Ciclos. da história foi dada, a missão foi dada e não foi cumprida. Engravidar de novo, de bafão. Mulher, eu tô passada. Como que você assim, tem pra engravidar de falar? novo? É porque a história dela é parecida com a minha. A do que o Rodolfo tá falando. É isso, né? É. Tô falando, tipo, de repetir ciclos, não da mesma história. Não, né? mas, Que a história, mas a acontecem história da coisas grávida foi parecidas. minha, não A da história da Melissa. Sim, mas eu tô falando, tipo, tipo, Melissa, tipo assim, tô chocada que as coisas estão, tipo, quando você menos imagina, tem alguém que tem uma história parecida Sim. com a sua, Sim, né? sim, é verdade. As, tipo, eu falo, as missões são dadas e a gente não entende às Eu vou vezes. te falar, quando você se propõe a ficar tanto tempo assim com uma pessoa, ela já devia estar assim, fazendo planos e planos com um cara desse. Devia estar muito apegada. E, cara, 1 ano e 11 meses aí. Será que esse rapaz não deu sinal que tinha uma ex? É onde entra aquele rolê. Não, tá muito maneiro a história. Tá muito legal o relacionamento, ele vai esquecer ela. Sim, pode ser que tenha acontecido isso. E até porque
às vezes, com uma pessoa tão entregue, né? Que na cabeça dela tinha Disposto, tinha né? tantas coisas que ela gostava. Eba! Olha só o que chegou pra gente! Tropicali, adoçando a nossa Que tarde. delícia! Esse aqui é meu. Tá escrito banana no seu. Ah, é que eu pedi açaí com banana. Ti. É uma experiência nova, eu sempre crio novas experiências. É que eu sou a pessoa que mistura tudo, né? Não tem... Eu não, sou o tipo de pessoa que sempre pede o mesmo sabor, sabe? Eu tenho um pouco de Ai, dificuldade então. também com sabores novos. Eu Eu não tenho sou um tão pouco- eu sou metódico em muitas coisas, mas não Eu nesse tenho um pouco de fator. dificuldade porque... E se eu pedir um diferente e não gostar? Claro que o Tropicali não corre esse risco, né, gente? Tudo que eles fazem é maravilhoso. Mas sabe o rolê, assim, eu sempre peço o mesmo lanche. Eu tenho muita dificuldade de mudar, sabe? Deixa eu fazer nunca um... tinha provado açaí Milk de açaí, gente. em forma de milkshake. Olha o que chegou pra gente aqui agora na gravação. Milk de açaí da Tropicali, que inclusive está passando ali na TV. Delícia. E aí, gente, gostaram? Uma delícia. Ana, tá de amiga. parabéns. Gente, e essa situação dela com o Gustavo acaba sendo ainda mais complicado porque envolveu toda a família dela. Ela apresentou pra família, eles estavam praticamente morando juntos, né? Ela mora só ela e a filha. E aí vem essa situação com a ex de novo. Você imagina o tanto que ela já não estava envolvida, cara. Com certeza. Que a gente se envolve, né? Tendo um relacionamento sem estar morando junto, imagina com uma pessoa que fica Tem mais alguma história na da sua Melissa? casa. Ela tava achando que era Acabou amor da essa vida última? dela. Nenhuma história feliz, coitada? Nada? Foi isso que ela me mandou depois embaixo. Ela falou assim: olha, parece que só tem histórias tristes, né? De fato são, né? Melissa, tô esperando uma história feliz. Conta pra gente, né? Como é que anda aí a sua busca pelo Tinder? Se você tá saindo com alguém bacana. A gente quer saber histórias legais de você também. Quero Não, a saber Melissa histórias deve estar boas. feliz. Ela deve ter saído do Tinder, com certeza. Ou não, ou ela é daquelas que persiste muito, tipo, muito mesmo, sabe? Entendi. A gente tem uma conhecida assim. Quer contar alguma coisa dela? Não, melhor não. Ah, mas tem uma história legal que uma seguidora mandou a respeito de um trabalho que ela tinha. Não tem nada a ver com relacionamento afetivo agora. É uma história de vingança aí. Eu achei assim interessante, mas a gente pode até discutir a respeito disso. Essa moça, ela trabalhava num pet shop. Não sei qual cidade, tá? Não entrei em detalhe com a seguidora. Ela trabalhava num pet shop e trabalhava ela e mais 2 pessoas. A patroa... Desculpa. Era muito maldosa, a chefe, sabe? Tava sempre humilhando eles, não só ela, quanto os outros funcionários também. E essa moça, ela tinha o gênio muito forte, sabe? Não respondia, mas estava ali, ó, guardando. Um belo dia, essa patroa saiu depois de ter discutido, né, com os funcionários, e era sempre a troco de nada, era muito humilhação mesmo, eles disseram, sabe? E aí essa patroa saiu, essa moça falou assim: peraí, que agora? Ela não é a rica? Ela não é a pomposa? Foi lá, meu filho. Pegou a escova de dente da patroa, que estava no banheiro. Passou na privada. Mentira. Foi. Passou, deu uma passadinha na privada, se colocou no lugar. Gente, Passado. que medo dessa moça. Passado Se ela isso. fez isso com a patroa. Peraí. Ela pode Continuou. fazer pior. Imagina com o marido o dia que ela casar e ele aprontar alguma. Misericórdia. Continuou trabalhando lá. E essa patroa humilhando, diz que ela era muito rica, dondoca, assim, sabe? Andava de salto, O tempo todo. sempre de cabelo arrumado. Maquiadérrima, sabe? Essas Nossa, patroas mas- dondocas mesmo. É, eu conheço uma história bem parecida. E aí, escuta só. Numa outra oportunidade, essa patroa saiu.
E ela usava uma colher para comer as coisas. O que ela fez? Ela passou a colher na bunda do cachorro. Não, mentira. Ai. Gente, cuidado. Cuidado. A gente nunca sabe a loucura das pessoas. Exatamente, principalmente quando é uma pessoa vingativa, gente. Eu tenho um pouco de medo. Essa semana eu li uma história de uma moça que eu fiquei muito impactada. Vou contar pra vocês. O que aconteceu? Não, deixa eu só concluir não dessa terminou a moça. história da moça? Desculpa, me perdoa. E aí, depois de muito tempo trabalhando nesse lugar, gente, eu não sei se tinha câmeras, tá? Não, se ela fazia, ela devia fazer Ela não muito bem contou? feito. Não falou que se tinha câmeras ou não. Não, acho Mas que não, foi- né? Porque mas- senão... Mas foi escova de dente na privada, foi a colher na bunda do cachorro. Meu Deus E do céu. ela tinha uma geladeira que ela colocava umas coisas de comer e tampava, escrevia, tipo, não comer, coisas assim, bem absurdas mesmo, sabe? Sério? Sério. Nossa. Essa moça foi lá, pegou um carrapato e colocou dentro do requeijão. Gente, que absurdo. E esse outro amigo dela que Eu trabalhava tô lá, passada. que fizeram amizade, né? Não teve como não fazer. Falou, pelo amor de Deus, Bi, tira esse carrapato daqui, esse carrapato tá gritando. Olha o tamanho do carrapato dentro de um pote de requeijão. Ah, mas meio burrinha também, né? Querer colocar um carrapato dentro do queijão. Ai, nossa. Nossa, não, realmente a gente não conhece as pessoas, cara. Essas coisas são Contos, sérias. histórias reais. Então presta muita atenção quem você vai humilhar, Você é maluco? quem você Aquela. vai, sabe? Se você for, seja bem louca. Mas você contando essa história, eu li essa semana essa história no Twitter. Uma moça que era casada com um rapaz e eles, né, relacionamento e tal. E aí, ela falou que chegou em casa um dia e foi lavar roupa. E no roupeiro de calcinha, ela achou uma calcinha de renda. Uma calcinha diferente, Que não era dela. que não era dela. Às vezes, pro homem, o homem ele é meio desatento. Pode aparecer uma peça de roupa que não seja dele e ele nem presta atenção. Às vezes é a namorada que compra, a esposa que compra, ele não vai perceber. Mas a mulher, ela sabe exatamente o que ela tem. Sabe? E uma calcinha de renda é uma coisa muito... Enfim, qualquer coisa, né? Você vai saber que não é sua. E aí ela achou essa calcinha. E aí ela clonou o WhatsApp do marido. Que ela falou assim, não é possível, né? Se tem uma calcinha diferente aqui, ele deve estar me traindo. E dito e feito. Ela começou a pegar mensagens, ele estava realmente traindo ela com outra moça. E ela foi muito fria e ela falou, olha, eu não vou... Frio foi o cara de levar outra moça na casa dela e ela ainda deixar uma calcinha no roupeiro da outra, né? Vai ver na história. E aí ela falou assim, eu não vou contar pra ele que eu achei, eu vou guardar isso porque eu vou me vingar dele. E aí, o WhatsApp clonado, ele não percebeu, e aí a amante mandou, sua esposa não achou o presentinho que eu deixei pra ela? Não aconteceu nada, seu casamento tá bem? E aí o cara falou, olha, ficou muito bravo, né? Você não pode fazer isso, né? Eu gosto muito da minha esposa. Enfim, aquela coisa, né? É Homem, a gente. famosa história, não quero terminar, não quero largar, quero trair. Exatamente. E aí ela ficou, tipo, com muita raiva. E ela falou assim, eu vou me vingar. Vou me vingar dele. E aí, o sonho da vida dele era ser pai. Ela pegou um teste, acho que na internet, falso, sei lá. E aí mandou pra ele que estava grávida. Olha, tô grávida, meu amor. Olha que felicidade, não sei o quê. E ele, todo contente, né? Porque era o sonho da vida dele. Ai, minha mulher tá grávida e tal. E começou a bajular essa moça. E ela acompanhando tudo pelo WhatsApp, né? Acompanhando tudo a história dos dois. E ele deixou de ver essa amante por conta disso. Porque ele ficou tão feliz, que era o sonho da vida dele, né? Ser pai e tudo mais. E ela falou que ele tava, assim, às mil maravilhas. Que parecia que o casamento tinha acabado de começar, sabe? Aquele início de relacionamento, que a pessoa... Ele tava agradando ela e comprava as coisas pro nenê, aquela felicidade toda. E aí, o que ela decidiu fazer? Assim que ela ficou menstruada, ela falou que a menstruação dela vem muita menstruação. Então, ela sujou o banheiro, sujou o quarto e Fingiu um aborto. incorporou aquela situação toda, aquela raiva toda que estava guardada e
ligou pra ele, chamada de vídeo, chorando, tipo, muito, falando pra ele como que ele podia ter feito isso com ela, que ela tinha achado a calcinha um mês depois. Que ela tinha achado a calcinha que a... mentira, tô esquecendo parte da história. O que aconteceu? Ela printou as conversas dele com a amante. Primeiro ela guardou, ela teve... Ela printou, as provas. exatamente. Fria Ela printou e ela calculista. guardou. E aí ela ligou pra ele chorando e mandou os prints, né? Ele, na hora do apavoro, ele não percebeu que era um print de computador e tal. E ele falou assim pra ela, quem te mandou isso? Ela falou assim, a sua amante. E eu tô perdendo nosso filho. Mostrou o sangue todo e desligou. Aí foi pra casa de uma amiga. E ele desesperado, ligando pra ela. E ela falou, eu não vou atender. E aí, a hora que ela chegou em casa, tipo assim, 10 horas da noite do dia, isso foi de manhã. E aí, ela não limpou nada, tá? Deixou o banheiro todo sujo de sangue, o quarto todo sujo. E ele ficou, assim, desesperado. E aí, a hora que ela entrou, ele já falou, meu filho, você tá bem? Me perdoa, nananã. E ela falou, olha, chorando, né? Aquela encenação toda. Você me fez perder o nosso filho por conta disso que você fez comigo. E diz que esse cara nunca se recuperou, até hoje. Bem feito. A gente nunca sabe o nível, né, que a pessoa pode chegar para fazer uma vingança, ou sei lá, a gente nunca sabe o que esperar, a gente nunca sabe a loucura do outro. A pessoa pode surtar, Exatamente. ela pode te matar. Uma vez eu Ela fui num pode se casamento, vingar de várias nada a formas. ver, Paricatu, né? Eu achei que ia ser só briga de ego ali entre duas meninas e tal. Gente, no final da festa, uma deu uma garrafada na cabeça da outra. Eu lembro que eu vi de tão perto, assim, eu fiquei tão chocada com essa história. Eu falei assim, caralho! Mano, não é nada, uma garrafada não é nada. Assim, ela pegou assim, mandou a garrafada. A gente nunca pode subestimar as pessoas. Exatamente, tá? é isso que eu falo. A gente não pode subestimar as pessoas. Nem essa seguidora sua aí, que mandou essa história, nem essa moça do casamento. Eu fiquei, assim, impactada com a história dela, sabe? São coisas que você não imagina. E aí a pessoa... Como você fica assim? Articula mesmo. Exatamente. Frio e calculista. Você conhece alguém vingativo? Fora você? Você é vingativo, amigo? Mesmo sendo escorpiano? Tirando você? Porque escorpianos são vingativos, Ai, né? eu não sei se eu digo vingativo. Eu acho que eu espero a oportunidade Vingativo. pra poder... Eu acho que me vingar no sentido de fazer algo ruim, não. Mas de poder falar, olha, aqui, ó, os fatos sobre a mesa. Aconteceu isso. Mas, assim, me vingar... Ah, eu já fui debochado quando eu era mais jovem, mas vingativo, assim... Eu acho que não me lembro. Posso ter sido. Talvez eu apaguei da minha memória. Aquelas... Eu não quero me lembrar disso. Eu não quis me lembrar disso, eu não sei. Mas não, eu sempre tive o lado bobinho, assim, com algumas coisas quando eu era mais novo, assim, ingênuo, né? Não bobo, ingênuo. Então, tipo, eu acreditava às vezes muito em conto de fadas, entendeu? Que eu era a... Gente, qual é o nome dela? Dos 7 anões? É Branca de Neve. Eu era Branca de Neve, Você que eu vivia parece no mundo muito, fantástico de Bob, de sim. vez em quando. Parece. E às vezes, então, assim... Lembra um pouco. Lembra, né? Lembra sim. Canta igual, né? Mas nunca cheguei assim. Eu já tive momentos de aproveitar de uma situação pra poder verbalizar algo que a pessoa Mas tava... se vingar, não. Mas não deixa de ser uma Vingança. Uma ali, vingança. Mas né? eu acho que vingança é quando você articula pra você fazer Frio a e pessoa calculista, pagar, tipo, realmente, depois, é. entendeu? Eu acho que a história da conversa é só ser um pouco calculista, mas vingança eu acho que não. Vingança é... Um buraco mais Eu embaixo. acho ó, Vingança é agora passar a tá. colher na bunda do cachorro, né? Porque, gente, Exatamente. que foi isso?
Cê é louco. Eu tenho medo de reclamar nos restaurantes, nos lugares que eu tô. Sim, isso é perigosíssimo, Porque sabe? eu tenho medo da pessoa pegar ranço de mim. Olha, Eu tinha um amigo, essa história é conhecida, tá? Ele trabalhava no McDonald's. Então, quem comeu muito McDonald's uns anos atrás lá em Rio Preto, mano, ele cuspia por puro prazer, tá? Credo, isso aí é muita Era maldade. tempero especial. Porque, ó, eu trabalhei em restaurante e lá onde eu trabalhei, pelo menos, eu nunca vi nada assim, de alguém cuspir. Mas tu deixou cair o frango. Eu ia falar isso, só uma vez que eu deixei o frango cair no chão, Olha lá. e aí não dava tempo de fazer Cara, outro. a Tinha, gente tipo, tá à 500 mercê, comandas. velho. Você tá Foi sem vendo? querer, mas aí eu fico pensando assim... Você soprou? É bom que foi Lei com dos saliva. 5... Não, Oi. lei dos 5 segundos. Cara, Caiu, eu já peguei. Aí eu cheguei... Você tem noção? Eu tremia, o e eu quanto a cheguei... gente Eu era fica- novata, eu tava em experiência. Não, a gente já sabe que foi sem querer, filho. Não, aí eu É. cheguei pro chefe assim, tremendo. Caiu. Eu deixei o frango cair, não dá tempo de fazer outro. Aí ele assim... Manda assim... Fazer o quê? Mas esse rolê de cuspir, nunca ninguém Não, fez, isso eu aí é nunca muita vi. maldade, não. Isso aí já é maldade, já. Eu nunca vi. Pra Agora, você cair ver o no quanto chão a foi sem gente querer. fica, então, a gente fica à mercê, né? Dessas pessoas que preparam as coisas pra gente. Sim. E a gente não sabe o que rola por trás, né? Tem muita gente que fala assim, se você conhecer a fundo uma cozinha de restaurante, você não come no lugar. Depende, gente. Os lugares que eu trabalhei, Impecáveis. extremamente limpos, impecáveis. Os restaurantes que eu trabalhei lá em Rio Preto não tinha isso, não. Por isso Por que eu continuei depois comendo nos restaurantes tranquilamente. Tem Claro várias que deve existir, igual o nosso amigo Jacan vive mostrando pra gente aí. É Desliga o verdade, freezer à né? noite! Nossa, coisas absurdas mesmo. Exatamente. Mas. Já vi restaurantes assim, quando eu morava em São Paulo, uns anos próximo a Paulista. Era um restaurante com uma comida maravilhosa. Aí um dia, pra ir no banheiro, eu precisava passar pelo caminho que mostrava um pedaço da cozinha. As cozinhas de São Paulo são muito assim, muito mesmo. Eu já passei por várias. E Confesso que eu Aí- nem olhei. aí E quando você- eu olhei a cozinha, Você teve vontade de chorar. eu tive vontade de chorar, porque eu vi arroz no chão. Eu via a cozinha imunda. Literal. Não é aquela coisa de muitas panelas sujas, porque muitas Na panelas pressa, sujas né? faz parte, É é óbvio. normal. Sim, sim, da sim. rotina do restaurante muito Mas uma agitado, sujeira. mas sujeira. Eu olhei e falei assim... É porque depois que você termina o expediente, tem que ser lavado o chão. Tudo, Porque absolutamente. não tem. Vigilância, protocolo. Lava o fogão. Você não tem opção, tem que lavar. Porque acaba caindo mesmo. Tipo assim, você tá Não, de um normal, lado pro cai. outro. Mas e- tinha um monte de Aí comida. é Tava complicado, né? nojento. Você vê Mas como, nunca mais. como a gente parece uma mesa de bar, né? A gente tava falando de relacionamento, aí falou de Bunda do cachorro. bunda de cachorro, aí já tá falando agora de É restaurante. aleatório, gente, é um modo aleatório inteligente igual aos streams de música. Parece aquela playlist que você tem no seu celular, que toca forró, funk, pagode. Eu tô tocando MPB. As Bem minhas playlists eclética, são né? assim. Bem eclética, é verdade. Tá aqui, ó. Marley Cyrus, de repente, filha, vai lá pra... Vai na Joelma, depois vai, entendeu? Eu amo. Vai, transita em todos os gêneros. Meus amores, queria agradecer a presença de vocês mais uma vez na nossa roda de conversa. Pede pro pessoal mandar mais. Galera, se você quer ter a sua história contada pela gente aqui, com uma pitada de histórias pessoais parecidas, manda, por favor, no direct do Pod da Thames. Tá aparecendo o @ aí pra vocês. Vou colocar o WhatsApp também que vocês podem mandar, tá? Por favor, mandem pra lá. Pode ficar tranquilo que a história é anônima, ninguém vai ficar sabendo que foi você. Mas se você tiver com muita vergonha, faz igual a Melissa. Manda no perfilzinho fake, que tá tudo ok. Queria agradecer a Melissa. Obrigada, Mel. Beijo, maravilhosa, por todas as suas histórias incríveis. Todas nós Beijo. compadecemos das suas histórias. Sim, Espero agora a que gente tenha quer saber como final você feliz anda, aí, é. como tá as coisas por aí, tá? Isso. Por favor, conta pra e não gente. precisa Nossa, ser só... Melissa, você foi tão discreta que nem a gente sabe quem é você. Eu tô muito puta. É verdade. Agora, eu estou A curiosa, gente eu quero ficou saber. curiosa. Mas não precisa ser especificamente de relacionamento. Exatamente. Pode ser Trabalho. qualquer tema. Trabalho, vingança.
Vingança é legal, a gente gosta de histórias de vingança. Você gosta, né? Eu Sem gosto, vergonha. eu acho bem legal. Qualquer tipo de assunto que você quiser trazer aqui pra gente vai ser interessante. Porque Com certeza. a gente pode Cotidiano, né? A gente É. passa por tantas coisas no dia a dia, então, por favor, gente, pode ser qualquer história que você ache interessante, história de vida, manda pra gente contar aqui no podcast, tá? Muito obrigada, beijos, Até a Tchau, até o próxima. próximo, gente. tchau!